Nós vamos falar sobre a vida de Tiago. Ele foi um dos escolhidos por Jesus, né? Jesus ali, ele escolheu 12. E ele chamou esses 12 para perto dele. E Tiago foi um deles. Então mas a Bíblia cita 4 Tiagos. Então a gente vai passar rapidinho aqui para vocês verem sobre quem nós vamos falar. Tiago, tem um Tiago na Bíblia que está lá, que está mencionado no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 16, na parte A, que é Tiago, o pai de Judas. Então esse é um Tiago que a Bíblia menciona. O outro Tiago é conhecido como Tiago menor, que ele é filho de Alfeu, ele é primo de Jesus. Por que diz Tiago menor? Alguns estudiosos dizem que é pela estatura dele ou por ele ser mais novo do que os outros. Então, Tiago, o menor, quando você vê essa declaração na Bíblia, Tiago menor, é justamente esse que está lá, registrado no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 3, que diz lá, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu. E o outro, e também tem essa menção dele, lá em Marcos, capítulo 15, versículo 40, que diz assim, algumas mulheres estavam observando de longe, logo depois ali que Jesus passou todo o sacrifício ali da cruz. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem. Amém? O outro Tiago, que a Bíblia menciona, que dá ênfase, é Tiago, irmão de Jesus. O Tiago, irmão de Jesus, que a referência dele está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 55, que diz assim, não é esse, alguém perguntou, né, alguém ali perguntando, quem era esse? Sobre Jesus, porém, fala-se de Tiago, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Então a menção aqui é sobre um Tiago. Mas agora o Tiago que nós vamos deter aqui alguns minutos é acerca de Tiago, escolhidos por Jesus, que ele é o Tiago, filho de Zebedeu e Salomé, que também é irmão de João. Quando eu estava estudando, a maioria dos textos que menciona Tiago, sempre está Tiago com João. Tiago vem primeiro porque Tiago é mais velho do que João. Então sempre você vai ver na Bíblia Tiago e João. É esse Tiago que a gente vai falar aqui agora. Ele é o filho de Zebedeu e Salomé. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 21. Indo adiante, Jesus aqui ele já tinha chamado Pedro e o irmão de Pedro, já tinha chamado, né? E logo indo adiante, viu outros 2, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. Então aqui a gente vê que Jesus fez um convite. Assim como a gente foi ministrado semana passada acerca de Pedro. E Pedro também recebeu esse mesmo convite. E ora, também Tiago, filho de Zebedeu, a mesma profissão de Pedro, um pescador. Só que o que eu estudando, e acerca da vida de Tiago, me chamou a atenção o pai de Tiago, que é Zebedeu. Zebedeu, naquela época, ele tinha uma companhia de pesca. Então ele já tinha uma certa condição, sabe? Ele já tinha, no livro de Marcos, cita que ele tinha empregados. Quando Jesus chamou Tiago e João para seguir Jesus, no livro de Marcos menciona que, deixando seu pai, o barco e os empregados, ou seja, então Zebedeu era um homem influente, e um homem que tinha uma companhia de pesca, que era o principal daquela época, né? Tinha outros sistemas, outras maneiras de se arrecadar dinheiro, mas a pesca com certeza naquela época deveria ser o mais importante. E então Tiago, quando Jesus chamou-lhe Tiago e João, Tiago
ele, de maneira imediata, ele deixou. Olha, se a gente for tentar assim, entrar naquele momento dessa chamada, desse chamamento que Jesus fez para a vida de Tiago. Tiago estava com o irmão, tá certo que o irmão o acompanhou, mas ele deixou o pai, deixou a mãe, para seguir Jesus. E muitas das vezes na nossa vida, a gente não é capaz de largar nenhuma situação, não vou nem entrar em detalhes, mas situações às vezes a gente não quer deixar para seguir Jesus, né? Amém, irmãos? Lá em Marcos capítulo 3, versículo 17, Jesus, o próprio Jesus, ele dá aqui um apelido para esse rapaz, esses irmãos, Tiago e João. Esse apelido é Boanerges, que significa filhos do trovão. Então a nossa intenção acerca desses discípulos, nada mais é do que falar um pouco sobre quem eles eram, a missão deles e o que eles deixaram, é claro, para seguir Jesus, e o cumprimento da missão deles, porque todos nós temos uma missão, mas naquele grande dia que nós estivermos com Jesus, Jesus vai falar para nós: me dá aqui a tua missão, me dá aqui, me mostra aí tudo que você fez. E aí, esse é o cumprimento da missão. Amém? Então, Jesus disse, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Aqui a gente começa a pegar, assim, já um jeito, uma maneira de Tiago, porque se Jesus, o próprio Jesus, deu esse apelido para os dois, o que dá a entender que eles eram nervosinhos, né? Porque não tem cabimento chegar em alguém que é manso, tranquilinho, né? Assim como Maciel da vida, bem manso, e você dá um apelido de filho de trovão. Então quer dizer que tem algo aí, a gente vai aprender algo aqui acerca da vida desse rapaz, desse irmão nosso. Então aqui eu destaquei alguns momentos importantes da vida de Tiago, que foi onde justamente Tiago estava. E lembrando que ele é um dos 12, em vários momentos ele estava junto com os 12. Porém, a Bíblia destaca alguns momentos que Tiago foi destaque. Ele foi destaque. E o primeiro momento foi quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. A Bíblia menciona lá em Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 24, e depois o 35 a seguir. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, um homem importante, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Ali nesse trajeto, foi onde que Jesus encontrou a mulher do fluxo de sangue. Então tudo aqui, Tiago, a gente já vai percebendo que Tiago estava nessa história, ele estava vendo os acontecimentos. E aí no versículo 35, continuando, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Então, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então aqui, aquela menina, ela foi acometida de algo, e Jesus aqui, ele chama 3 em especial. Ele chamou a mãe, o pai da menina, que estava morta, e Pedro, Tiago e João. Olha aí, Tiago no meio da galera.
Tiago estava ali no meio de um evento muito importante para quem? Para ele próprio. Porque o importante que eu estava estudando e ouvindo do Espírito Santo acerca desses homens, era que não somente o aprendizado, a atenção, o amor de Jesus para com eles, mas o mais importante foi a experiência de estarem junto com Jesus, testemunhando cada momento. Então aquilo que foi acrescendo na vida deles, porque eu estava até comentando no Life Group essa semana, às vezes a gente olha para esses homens de Deus, esses discípulos, esses 12 principalmente, e a gente tende a falar assim, não, mas foi Jesus que chamou, não, mas eles que tinham esse sentimento, eles deveriam, poxa, é Jesus, eles tinham mesmo que fazer isso, só que não. Esse período, queridos, eles estavam vivendo debaixo de uma lei, e a lei escrita por Moisés, e a lei de Moisés foi a lei de Deus. Então muitos deles que negaram a Jesus, não foi pelo simples fato de terem negado o próprio Cristo, mas é porque eles estavam debaixo de uma lei, eles estavam vivendo debaixo de uma lei. Então aquilo para eles era algo natural, que sempre apareciam quem? Pregadores, sempre apareciam, né? A Bíblia menciona isso, que aparecia um, levou 400 com ele, logo dissipou tudo, né? Que foi aquele Gamaliel, que quando ele chegou ali diante dos líderes, ele falou, não, mas se isso aí for de Deus, vai vingar, vai dar fruto. Agora se não, uns apareceu aí, levou uma galera, e outros se dissiparam, entendeu? Então, por que uns seguiram de verdade? Porque realmente, o primeiro passo foi de fé. Eles tiveram fé, para ver um homem que é lógico, fez um milagre ali diante deles, mas para crerem, eles acreditaram. Então Jesus, ele separou esses para um propósito. Num outro momento muito importante da vida de Tiago, que ele presenciou, está lá em Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao 3, que foi no Monte da Transfiguração, que foi algo também tremendo, que Tiago pôde presenciar. Tiago teve esse privilégio. A Bíblia diz lá em Mateus 17, do 1 ao 3, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés, Elias, conversando com Jesus. Olha que tremendo a gente ver aqui essa passagem, que Tiago ele teve a oportunidade de presenciar, de ver Moisés, que era aquele homem que foi o que cuidou das leis de Deus, e Elias que estava ali representando todos os profetas, porque Elias foi um grande profeta de Deus. Então Tiago teve essa oportunidade, e Tiago estava ali neste momento. Um outro momento que eu gostaria de destacar, foi com Jesus no Getsemane, está lá em Mateus 26, o versículo 36 e o 37, então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes, sentem-se aqui, enquanto vou ali orar, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, quem são? Tiago e João. Começou-se a entristecer e a angustiar-se. Ou seja, aqui nós temos informações da importância de Tiago para Jesus. Tanto é que todos nós sabemos que Jesus escolheu 12, mas dos 12 ele tinham 3 mais próximos. Quem que são? Pedro, Tiago e João. Todos nós aqui já ouvimos aquelas musiquinhas, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, um negócio assim, né? Então, é porque os 3, Jesus chamou os 12, mas porém os 3 estavam mais próximos, tinham um motivo, tinham um propósito, porque Jesus sempre mencionava esses 3, né? E Tiago, que é o que a gente está falando hoje, estava sempre participando desses momentos, então dessas passagens importantes para a vida
para a vida dele. Então aqui a gente, vamos destacar agora o quê? A personalidade de Tiago. Agora que entra nós. Eu quis mostrar aqui as oportunidades que ele teve, mas agora nós vamos ver um pouco da personalidade deste homem, de Tiago. Jesus chamou esses discípulos da maneira que eles eram, porém Jesus os ajudou porque eles quiseram a mudança de Jesus. Jesus, ele nos chama da maneira que nós somos, porém nós temos que permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida, porque senão a gente vai entrar para a igreja, a gente vai ter esse relacionamento raso e a gente vai sair do mesmo jeito. Mas quando eu me permito que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha vida, eu vou ser mudado, assim como esses homens foram mudados. Homens comuns em um processo de lapidação, Jesus os transformou em homens preparados para quê? Para levar a missão adiante. Jesus os preparou. É como um cristal, né, que é pego ali na rocha, no meio da rocha. Então ele tem um cristal, ele tem cheio de pedras. Então ele precisa ser o quê? Lapidado, ele precisa ser trabalhado. Assim é Jesus na nossa vida. Assim foi Jesus com os discípulos, né? Mas foi fácil? Não. A gente vai ver que a personalidade desses discípulos, desses homens, a gente acaba se encaixando nesses homens. Eu acho interessante demais isso, que dos 12, cada um tinha uma característica. Cada um tem uma característica. Então o que Jesus, assim, no meu modo de pensar, está querendo falar para nós? Do jeito que você está, eu posso te transformar. Do jeito que você é. Ah não, mas meu pai era assim, minha mãe era assim, eu fui ensinado assim. Não, do jeito que você é, do jeito que nós somos, com a transformação do Espírito em nossas vidas, nós podemos ser sim, diferentes, da maneira com que Deus espera que nós sejamos, amém? Olha aqui que diz, para a gente ver aqui rapidinho, como era esse Tiago. Em Lucas 9, 51 ao 56, diz assim, do versículo 51, aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano, para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seus semblantes que ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro lado. Aqui a gente percebe uma característica desses homens. Eles eram o quê? Impetuosos, a ponto de Jesus mandar uma delegação na frente para ir preparar o ambiente para ele chegar com a comissão dos 12, e ali chegando, eles já falaram: não, você não vai entrar aqui não, Samaria, vocês não vão entrar aqui não. O que Jesus fez? Ok, então. Mas Tiago, no ímpeto dele, porque ele era impetuoso, ele era impaciente, porque ele não teve nem um pingo de compaixão por aquele povo. O que ele falou? Ó Jesus, o senhor quer que nós mandamos cair fogo do céu para destruir aquele povo? Já imaginou se tivesse alguns Tiagos no nosso meio? Como seria? Mas no entanto, Jesus mostra para ele o quê? Não, não é assim não. O Filho do Homem, ele não veio para matar, não. Ele não veio para destruir. Ele veio sim para dar vida. Então a gente percebe que ele não era impetuoso, ele era impaciente,
ele era precipitado e ele não tinha compaixão para com as pessoas. Esse era Tiago. E o interessante é que quando ele menciona sobre o fogo do céu, ele estava se baseando ali no momento que Elias, o profeta Elias, que ele viu quando apareceu no Monte da Transfiguração junto com Jesus, certo? O que ele falou? Ele pensou, não, vou dar uma de Elias aqui, ué. Se Elias matou 50, eu vou matar esse povo também. Então, ele achou que ele era Elias naquele momento, mas não era. Ele ainda não tinha chegado nesse patamar, né? Então, e outro detalhe interessante aqui, me chamou a atenção, está lá em João 4,4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Olha que Jesus já sabe, Jesus é Jesus, né? Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então ele não foi ali naquele momento, porque tinha um momento exato. Ele tinha todo o plano de Jesus, de Deus, já estava traçado. E aí o que Jesus fez? Ele encontra com aquela mulher, uma samaritana, no poço. E aí ela vira, ele começa a puxar conversa com ela, tal, da onde você é, tal, e ela fala o quê? Não, mas como você é um judeu, está conversando com uma samaritana, como? E Jesus fala para ela, se você soubesse quem eu sou, e você bebesse da minha água, você nunca mais teria sede. Nunca mais teria sede. Então, só daquele pouco período ali, a Bíblia menciona que foram 2 dias, esse momento ali de Jesus, cerca de Samaria. Jesus não chegou a ir a Samaria, mas olha o que aconteceu, lá no versículo, João 4, 39 ao 42, diz assim, muitos samaritanos daquela cidade, creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles, e ele ficou ali por 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, por nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Então, se Jesus tivesse agido na mesma impetuosidade de Tiago, o que iria acontecer? Aquele povo todo ia se perder. Todo ia se perder. Em muitos momentos, nós agimos dessa forma também, impacientes. Às vezes a gente quer resolver as coisas do meu jeito, do meu modo. E no entanto, a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele sempre sussurra aos nossos ouvidos, faz assim, faz assado. Ele tem essa liberdade. É lógico que o Espírito Santo só age naquele que dá liberdade para ele agir. Naquele que se fecha, o Espírito Santo não vai entrar, porque ele é cavalheiro e ele bate antes de entrar. Amém? Outra passagem que eu gostaria de destacar está lá em Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 28, que também tem a mesma referência, só que de um detalhe apenas de diferença. Marcos também menciona lá em Marcos 10, do 35 ao 45, mas a gente vai ler em Mateus 20 diz assim, vamos aqui destacar uma outra característica de Tiago. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, e com os seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. Então a gente vê aqui, que essa mãe, aqui já é a mãe, né? Ela fez um pedido para Jesus. Essa mãe é Salomé, que é a esposa de Zebedeu. E voltando lá atrás um pouquinho, Zebedeu ele tem também algo assim, muito importante na vida desse homem, porque essa mulher Salomé, ela também era uma das que ajudava a patrocinar, de uma certa forma, o ministério de Jesus. Ela sempre estava também, porque, quer ver, eu destaquei isso, que
Jesus, ele era abençoado por pessoas, e Maria Madalena, Maria e essa Salomé, ela sempre estava ali patrocinando e ajudando o ministério de Jesus. Mas o interessante é que ela, vendo, ela faz esse pedido para Jesus, e ela se prostra diante de Jesus. E o interessante é que Jesus não atende ao pedido dela, mesmo ela tendo se prostrado. E às vezes a gente se prostra a Deus, querendo algo que Deus não quer que aconteça na nossa vida, e às vezes a gente acaba ainda ficando chateado com Deus, porque Deus não cumpriu. Mas Ele só vai cumprir aquilo que tiver segundo a vontade dEle. Amém? Continuando no versículo 21, Jesus disse: o que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha para vocês verem, aqui a gente já percebe um sentimento dessa família, que aqui já está a mãe e os 2 irmãos. Quando você estiver no seu reino, que permita que senta um do lado esquerdo e um do seu lado direito. Mas Jesus disse-lhes: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Agora entra Tiago. Podemos. Tiago responde: eu posso. Ou seja, ele já estava caminhando um certo tempo com Jesus, e ele achou que aquilo que ele estava vendo, ele já poderia suportar. Ele achou, na pequenez dele, neste momento, que ele poderia suportar aquilo que Jesus estava suportando, e iria suportar, porque aqui Jesus está falando no futuro. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice. Certamente, olha, Jesus já estava abrindo os olhos deles. Olha, deixa eu falar uma coisa, Tiago, certamente você vai provar do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. No 24, essa atitude de Tiago acabou desencadeando um sentimento para com os outros discípulos. No versículo 24 ele destaca isso: quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então eles ficaram bolados com eles. Não, vamos acertar esses 2. Quem que estão pensando que são? Quer sentar do lado direito, do lado esquerdo do Pai? Não, aí não. Então, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Jesus trazendo um ensino que é para nós, foi para eles e hoje é para nós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Em muitos momentos, se alguém nos chamar para a gente realmente ser escravo Escravo aqui é servir. Escravo é muitas das vezes perder um momento meu de lazer, de família, para abençoar alguém, para sentar com alguém, para levar o evangelho para alguém, para levar as boas novas para alguém. Mas muitos momentos a gente fala, não, mas esse é meu tempo, esse é meu tempo. E no entanto, esses homens, eles largaram tudo para Jesus. Isso é algo que nós precisamos refletir sobre isso. E no versículo 28, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui a gente vê os sentimentos de Tiago e de João, é claro, mas de Tiago, dessa família. Ele era o quê? Ele se mostrou o quê? Uma pessoa ambiciosa. Ele se mostrou uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que só estava pensando nele. Ele se mostrou uma pessoa o quê? Gananciosa. Ele se mostrou uma pessoa o quê? Interesseira. Só pensou em si mesmo. Os outros 10, não, nós estamos caminhando com esses 10, e não, vamos puxar o tapete deles, vamos separar os 2 lugares para nós. Os outros aqui,
que cuidem da vida deles, mas não é assim. Então aqui, Jesus ele traz um ensino para eles, para Tiago aqui neste momento, mas que serve de lição para nós. Em muitos momentos, nós seres humanos, nós limitados, com a nossa visão limitada, a gente é muito ambicioso, porque a gente quer conquistar, quer fazer, quer resolver. Amém, a ambição, de certa forma, ela é valorosa na nossa vida, porque a ambição, ela nos impulsiona a querer mais. Se eu for ambicioso para o reino dos céus, para o reino de Deus, eu vou pegar a Bíblia e vou ler mais, eu vou buscar mais. Se eu for interesseiro pelas coisas de Deus, eu vou buscar ela mais. Então nesse ponto, amém, mas naquele ponto, que eu só penso em mim mesmo, não é de Deus, não é de Deus, não é para a glória de Deus. Então, eles disseram que poderiam beber do cálice do sofrimento de Jesus, mas no entanto, logo depois que Jesus foi crucificado, está lá eles, o quê? Com medo. A Bíblia menciona isso, está lá em João capítulo 20, no versículo 19, diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então a gente percebe aqui, que aquele momento que eles disseram, que Tiago diz: não, eu posso beber do teu cálice, Jesus, eu posso passar por isso também. Ele falou o quê? Na emoção, ele não falou com a razão, ele não viu o todo, ele viu apenas o momento. E a gente percebe aqui, que esse homem, ele era o quê? Ambicioso, ele queria e pensava somente em si mesmo. Levou tempo e leva tempo, levou tempo no caso, para os discípulos entenderem isso, e leva tempo para nós também entendermos isso. Ninguém vai ser transformado da noite para o dia, depende apenas da abertura, daquilo que eu permito que Deus pode trabalhar na minha vida. O amadurecimento veio com o tempo, caminhando e aprendendo com Jesus. Aqui, Jesus, eu lendo essas passagens, eu percebi que o próprio Deus, aqui eu peguei para a minha vida, o próprio Deus, eu até comentei com o irmão essa semana sobre isso, que Jesus, ele tinha uma margem de erro para as pessoas que estavam do lado dele. Porque se Jesus cumprisse a risca, naquele momento, que o próprio Tiago falou: não, Jesus, deixa eu sentar aí do seu lado, ou aquela outra situação, que Tiago mandou descer fogo do céu para matar aquelas pessoas, o que Jesus viraria para ele e falaria? Não, você ainda não está preparado, vai voltar para a sua pesca, vai voltar para a sua vida. Mas no entanto, em muitos momentos da nossa vida, a gente age como Tiago, e a gente não dá uma margem para as pessoas que vivem no nosso convívio, pessoas para erro. A gente não dá margem de erro para as pessoas. A gente vive, se errou comigo, acabou. Se errou comigo, já não presta. Todo mundo ali, não, e interessante é que essas pessoas que andam em cima dessa linha bem tênue, se errou, acabou, coloca muitas das vezes uma comunidade inteira no saco, e ninguém presta mais. Ah não, de onde você é? Não, sou lá da Emanuel. Ah não, mas lá tem fulano, não presta não. Ué, o que é isso? Será que todo mundo é igual? Será que nós não precisamos aprender a colocar essa margem, para que as pessoas possam errar conosco? Todo mundo, ninguém é perfeito aqui, queridos. O perfeito, só Jesus. Só Jesus. Agora, se eu vivo em cima de uma linha com as pessoas, não, porque eu sou correto, minhas coisas é tudo certa, eu nunca erro com ninguém, e se errar comigo, acabou.
não é o que Jesus está ensinando aqui, ou é? Ou eu entendi errado? Porque quando eu estava conversando com o Espírito Santo, eu perguntei para ele: Espírito Santo, é isso mesmo que o senhor está falando? É isso mesmo. É isso mesmo. Pastor Márcio ministrou esses dias atrás, alguns domingos atrás. O mundo necessita de paz. O mundo necessita de paz. O que é a paz? A paz é eu saber que todo mundo pode vir a errar comigo. E eu posso também errar com todo mundo. E aí a gente vai trabalhando como? De uma maneira de aceitando, entendendo, corrigindo na maneira, com amor, é lógico, com carinho, a gente vai corrigindo e quem sabe, há transformação. Porque muitos ouviram o próprio Jesus. A própria Bíblia menciona que Jesus, na terra dele mesmo, ele não pôde o quê? Fazer grandes milagres. Por quê? Esse é o João, filho de Maria e José? Não, isso não é nada não. Por quê? Porque eles olharam com os olhos carnais. Amém? Então nós precisamos permitir que a carnalidade saia do nosso meio. Jesus usou um modelo para ensiná-los. Eles viam Jesus fazendo as coisas, Jesus explicava para eles em particular, e depois Jesus mandava eles. E foi assim a vida desses discípulos. E aí o interessante é que a própria Bíblia, ela já responde sobre a vida de Tiago. Tiago, outrora, ele queria ser o quê? O primeiro. Mas em uma atitude, em um momento, que a Bíblia menciona, Tiago se tornou o primeiro. Tiago se tornou o primeiro. Olha o que a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 12, versículo 1 ao 2. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E o interessante é que o primeiro mártir é aquela pessoa que foi morta porque ela defendia algo. Os martírios, o primeiro foi Estevão. Estevão foi o primeiro, só que Estevão era um diácono. Ele não era um dos escolhidos por Jesus. E aí, o primeiro dos 12 que foi morto à espada foi justamente quem? Tiago. Aquele que queria ser o primeiro sentado do lado de Jesus. E aí ele começou, aí realmente, no final da vida dele, ele entendeu o que era o quê? O cálice de Jesus. E ele cumpriu com o chamado dele. Ele cumpriu com o chamado dele. Foi difícil? Foi. Mas ele entendeu. Porque naquele momento ele poderia ter o quê? Negado a Jesus. Se naquele momento que esse rei prendeu ele poderia, não conheço Jesus não, igual fez Pedro, não conheço Jesus não, quem é Jesus? Não conheço não. O que ia acontecer? Nada ia acontecer com ele. Mas ele falou, não, eu levanto sim essa bandeira, eu conheço esse Jesus, eu andei com esse Jesus, eu aprendi com esse Jesus, e eu vou morrer por esse Jesus. E ele foi morto à espada. Ele foi morto à espada. E o interessante é que o dia que eu chegar lá diante dos céus, lá no céu, diante de Jesus, o interessante é que nessa passagem, a minha pergunta vai ser, mas por que eles foram todos presos? Inclusive o Júnior falou sobre isso, sobre Pedro, que quando o anjo veio e abriu ali a prisão, que ali o pessoal, não, cadê Pedro? Vai lá buscar ele. O cara chegou, tinha 2 seguranças armados na porta, e a cela fechada, e Pedro não estava lá. Foi nesse mesmo momento, vocês podem ler em casa, está lá em Atos capítulo 12, vocês vai ver que logo em seguida, Deus enviou um anjo para tirar Pedro. Por que não tirou Tiago? Mas eles não estavam juntos? Não era do mesmo time? É porque ali tinha um propósito.
Era um propósito. E ele foi o primeiro que morreu à espada. Ele foi o primeiro discípulo a morrer em função da perseguição por causa do nome de Jesus. O livro de Tiago, ele nos deixa um conselho. Esse Tiago, que escreveu o livro de Tiago, ainda não há um consenso que se foi o Tiago, filho de Zebedeu, que escreveu o Tiago ali no Novo Testamento. Não tem um consenso. Uns acreditam que foi Tiago, esse mesmo filho de Zebedeu, outros acreditam que foi Tiago, irmão de Jesus. Então não vamos entrar nesses pormenores. O importante é que foi escrito e está hoje para nossa edificação. E Tiago capítulo 5, do versículo 5 ao 7, ele deixa algo bem interessante para nossas vidas. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Irmãos, não vos queixei uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseverarem firmes. Amém? Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Pedir para o Lucas estar cantando uma canção. Que essa canção é um chamado para a nossa vida. Sabe? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Ele, o próprio Jesus, ele abriu mão da glória dele. Ele sangrou ali naquele madeiro por mim. Ele foi o responsável de me conectar. Ele foi o responsável de me salvar. Ele foi o responsável por me curar. Mas ele nos deu um destino. Ele nos deu um destino. Ele nos deu uma capa e um pouco de vinho. Ele nos deu unção, cajado e pão. Ou seja, ele preparou tudo para nós. Pôs em nós um anel no nosso dedo. E ele nos tirou o quê? O medo. Ele nos tirou o medo. E ele pôs novas sandálias para que possamos suportar o id. Então, em alguns momentos, a gente pensa assim: eu não sou capaz, eu não consigo, foge do meu alcance, foge do meu limite. Não, por ele, nós podemos sim suportar o id. Amém? Feche seus olhos. Deus, Pai, que venhamos abrir os nossos ouvidos, Pai, para ouvir a Tua voz, para verdadeiramente, Pai, verdadeiramente nos colocar na Sua inteira dependência. Pai, ensina-nos a nos tornar dependentes de Ti, Pai, porque a partir do momento, Pai, que a nossa dependência, a nossa esperança estiver no Senhor, nós vamos estar aptos a deixar tudo aquilo que nos impede de crescer em Ti. Pai, em nome de Jesus, usa essa ministração, usa, Pai, esses ensinos que estamos recebendo, Pai, usa, Senhor Deus, que venhamos abrir, Pai, o nosso coração e receber, Pai, de bom grado, receber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.